Jesus, amigos espirituais aqui reunidos, encarnados e desencarnados. Mais uma vez nos reunimos para ouvir as palavras do Senhor, para que possamos aprender, para que possamos modificar a nossa vida e seguirmos um caminho reto. Pedimos por aqueles que não puderam estar presentes hoje, que essas palavras e a energia dessa reunião alcance cada um em seus lares. Assim, Jesus, pedimos permissão para iniciar mais esse grupo de estudos. Que assim seja. Assim seja. E seja. Vou dar um pause aqui na música. Comunicações. Amados, não creais a todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus. João, capítulo 4, versículo 1. Os novos discípulos do Evangelho, em seus agrupamentos de intercâmbio com o mundo espiritual, quase sempre manifestam ansiedade em estabelecer claras e perfeitas comunicações com o além. Se muitas vezes aparecem fracassos nesse particular, se as experimentações são falhas de êxito, é que na maioria dos casos o indagador obedece muito mais ao egoísmo próprio que ao imperativo edificante. O propósito de exclusividade nesse sentido abre larga porta ao engano. Através dela, malfeitores com instrumentos nocivos podem penetrar o tempo, de vez que o aprendiz cerrou os olhos ao horizonte das verdades eternas. Bela e humana, a dilatação dos laços de amor que unem o homem encarnado aos familiares, que o precederam na jornada de além-túmulo, mas é inaceitável que o estudante obrigue quem lhe serviu de pai ou de irmão a interferir nas situações particulares que lhes dizem respeito. Haverá sempre quem dispense luz nas assembleias de homens sinceros. O programa de semelhante assistência, contudo, não pode ser substancialmente organizado pelas criaturas, muita vez inscientes das necessidades próprias. Em virtude disso, recomendou o apóstolo que o discípulo atente, não para quem fale, mas para a essência das palavras, a fim de certificar-se se o visitante vem de Deus. Essa página, né, na verdade, fala um pouquinho, né, acho que ela acaba falando um pouco sobre a mediunidade, né, esse intercâmbio que a gente tem, né, o que que a gente deve abordar, o que que a gente deve conversar com, né, com planos dos desencarnados, né, qual que é o objetivo disso. E aí a gente tem que entender que, na verdade, o objetivo é sempre o de aprimoramento da gente, né, o aprimoramento moral do ser humano. Só que a gente ainda me incluindo, né? A gente é bem egoísta, né? Então a gente sempre pensa em usar isso em benefício da gente. Mas não só nesse aprimoramento moral, né? Mas para você entender coisas, buscar respostas que às vezes a gente nunca vai ter, né? E isso não é ruim, esse intercâmbio, essa troca, né? Na verdade, a gente que às vezes usa de uma forma errada, né? Ele bota que ele fala que abre a porta ao engano, né? A gente deixa essa porta aberta. E aí, quando a gente abre essa comunicação, a gente vai sempre, né, ter perto da gente espíritos mais inferiores, mais imperfeitos, né, que não tem essa finalidade positiva da gente evoluir moralmente, da gente se aprimorar, né? E a gente acaba se submetendo a eles. E aí ele até cita ali, né, depois ele fala dos familiares, né, desse vínculo que a gente tem, que é importante, é muito bonito, mas que a gente ainda fica cobrando deles, né, que eles fiquem à disposição da gente para nos ajudar, quando na verdade esse não é o objetivo, né? A mediunidade tem um fim edificante. Não adianta a gente buscar essas coisas que não fortalecem a gente, que não fazem a gente evoluir nem melhorar moralmente. E aí ele até fala no final, né, que a gente tem que ver não quem está falando ali, na
verdade, mas a essência da palavra de quem fala, né? Porque aí a gente vai realmente perceber se aquilo é coerente, se aquele espírito realmente é um espírito de Deus ou se está ali só meramente, né, fazendo hora com a gente e não ajudando nesse sentido. É porque às vezes a gente parece que quer ser enganado. Tem pessoas que ficam atrás de mensagens, digamos assim, de familiares, a gente fica insistindo, e aí vai alguns, a pessoa às vezes vai procurar determinados locais, determinados médios, e tanto que a pessoa deseja, e digamos, se aquele intermediário não for uma pessoa realmente séria, muitas vezes espíritos mistificadores se fazem passar pela pessoa que a gente está, de quem a gente está querendo a mensagem. Isso é muito fácil, porque aí a pessoa diz assim, "Ah, mas ele acertou isso, acertou aquilo", porque ele pode nos acompanhar, pode ser alguém que é fácil para eles lerem o nosso campo mental, os nossos anseios, as nossas. E ali mesmo buscar elementos para que vão ser usados contra nós. Então, Chico Xavier dizia sempre, quando às vezes as pessoas, ele era até hoje considerado, acho que a maior antena psíquica que a gente teve, é, de quem a gente tem registro, né? E a gente sabe que moralmente ele era alguém inquestionável. Assim, a gente deu exemplos a vida inteira de renúncia, de sacrifício, de tudo. E ele dizia sempre, às vezes as pessoas iam lá e procuravam, e ele dizia: não, gente, olha só, a campainha do telefone só toca de lá para cá, não é daqui para lá. Não somos nós que determinamos. A espiritualidade é que vai verificar se há condições, se aquela pessoa pode dar, se tem um instrumento adequado para ser usado, não é? Então, a coisa a gente pode parecer que é simples, assim, tipo, fácil. A pessoa dá a comunicação e é tranquilo, é automático. Não, não é. Né, Dina? A gente tem estudado isso, da dificuldade que é para eles fazerem essas sintonias, para encontrar o instrumento adequado, que tenha fidelidade, que seja íntegro do ponto de vista que não se deixe utilizar por mistificadores. Então, eu acho que no fundo, foi o que a Vivi falou, no fundo, quem não gostaria de, de receber comunicações das pessoas que já partiram? Quem não gostaria? Acho que todos nós gostaríamos, né? Mas eu acho que muitas vezes nós sentimos a presença dessas pessoas e a gente às vezes fica querendo alguém que nos diga, né, assim, uma forma mais contundente, mas muitas vezes nós sentimos a presença pela vibração. Você, de repente, aquela pessoa vem a sua lembrança, vem um sentimento, vem determinadas lembranças, e aí são eles que estão ali pertinho. E a gente, às vezes, fica procurando, né, não nos atentamos, né, para ter esse feeling, né, com a pessoa querida, né? Conseguiu voltar, né, Vivian? Que bom. Alguém gostaria de tecer algum comentário, fazer alguma pergunta sobre isso? Não? Não? Então tá bom. E aí a gente não deve pedir, assim, tem gente que fica pedindo para o familiar que partiu, fica pedindo para ajudar aqui, para ajudar ali, né? E às vezes a pessoa não está em condições de ajudar. Ele também está aprendendo, também está. Então, o certo é a gente, se tiver que fazer prece, se tiver que fazer algum pedido, pedir de socorro, a gente pedir para Jesus, pedir para Maria de Nazaré. Às vezes as pessoas têm assim aquele espírito de devoção, tem gente que gosta de. Meu pai, por exemplo, tadinho, ele gostava de pedir a Santo Antônio. Ele tinha uma fé danada em Santo Antônio. E ele pedia muito a Santo Antônio, ele achava que Santo Antônio escutava e atendia. Ou a São Benedito também, ele tinha essa coisa. Então, a gente pede para um espírito desse, muitas vezes é o nosso parente que vai nos atender em nome desses espíritos, mas o certo é a gente não sobrecarregar, né?
ninguém, competitórios, que a gente não sabe se a pessoa está em condições de atender, né? Bom, então a gente hoje vai para o Romance de Alfredo, que é um capítulo lindo. Dinorá, você quer ler um pouco? Deixa eu ver se consigo. Romance de Alfredo. Depois de alguns minutos utilizados por nós no serviço da higiene reconfortadora, Alfredo convidou-nos à mesa, onde Ismália, com extrema fidalguia, mandou servir frutos diversos. Os senhores do castelo não podiam ser mais gentis. Servidores iam e vinham, com grande júbilo a lhes transparecer do rosto. A palestra de Alfredo e as observações de Ismália estavam cheias de notas interessantes e educativas. E qual a sua impressão dos serviços em geral? Perguntou Aniceto, atencioso, dirigindo-se ao dono da casa. Excelente, quanto às oportunidades de realização que nos oferece, respondeu Alfredo em tom significativo. Entretanto, não tenho o mesmo parecer quanto à situação em curso. As zonas a que servimos estão repletas de novidades dolorosas. O presente período humano é de conflitos devastadores e as vibrações contraditórias que nos atingem são de molde a enfraquecer qualquer ânimo menos decidido. Desencarnados e encarnados empenham-se em batalhas destruidoras. É uma lástima. Multiplica-se o número de necessitados que recorrem ao posto, continuou indagando o nosso orientador. Enormemente. Nossa produção de alimentos e remédios tem sido integralmente absorvida pelos famintos e doentes. Tenho 500 cooperadores, mas nos sentimos presentemente incapazes de atender a todas as obrigações. As massas de sofredores são incontáveis. Noutro tempo, nossa paisagem se mantinha sem sombras durante muitas semanas, mas agora, nesse instante, Ismália pediu licença para dirigir-se ao interior. E como Alfredo fixasse os olhos nos meus, aventurei-me a considerar. Ainda bem que tendes uma abnegada companheira ao vosso lado. Ele e Aniceto sorriram quase a um só tempo, falando-nos o administrador. Ah, meus amigos, por enquanto não tenho essa felicidade em caráter definitivo. Minha esposa e eu temos o divino compromisso da união eterna, mas ainda não lhe mereço a presença contínua. Ela é a bondade celeste e eu a realidade humana. Quer parar para comentar, Dinorá? Porque agora ele vai começar a contar o romance, parágrafo longo demais. É, pois é, eles foram lá, né, no castelo, uma ajuda, né, ali no meio do umbral, né, e ele estava falando, eu acho que é na época da guerra isso, né, por isso que está tendo muita turbulência, e ele não está podendo ajudar a todos aqueles que vão em busca, né, de alimento, de alguma coisa, e aí ele diz que a remédio, doente, tá sendo tudo absorvido pelos doentes, pelos famintos, né? Então, encarnados e desencarnados estão fazendo de tudo para ajudar nessas guerras,
esse fato que está acontecendo aqui na Terra, né? Aí ele vai, a Ismália pede licença, aí André pergunta, né, ainda bem que você tem a ajuda da companheira, né? Aí ele vai contar a história aqui, que ele não tem, ela ainda não tem o merecimento de tê-la ao lado dela, ao lado dele direto, né? Porque ele não, ainda não merece tê-la ao lado dele, apesar deles serem um casal para a eternidade, né? E aí ele vai começar a contar aí. Aí a gente vai ver alguns fatores. A gente vai ver a questão da vida em sociedade no castelo. Repara que eles tinham um trabalho intenso de acolhimento a espíritos sofredores. A gente vai ver a especificação desses trabalhos para frente. Mas eles recebiam amigos. E a Sim. Ismália, ele vai falar que ela vem periodicamente ao castelo, ela é um espírito muito nobre. Então, quando ela está lá, os amigos querem aproveitar também para usufruir dessa convivência, e a gente vai ver ao longo do capítulo que é assim algo, esse outro capítulo, algo assim muito belo. Mas aí ela vai e serve, oferecem também oportunidade de higienização. Ali a gente imagina que eles vêm por aquelas regiões contaminadas, umbralinas, de energias densas, e eles vão fazer um processo de higienização que a gente nem sabe exatamente como é, mas é um processo também de purificação. E aí ela vai servir frutos diversos. A gente vai ver em nosso lar que esses frutos são condensados de fluidos energéticos concentrados. Então, a gente fica imaginando aqueles frutos sendo produzidos, ao sabor que melhor apraz ao consumidor, quer dizer, se é uva, se é goiaba, se é caju, se é, enfim, ela serve frutos diversos, na realidade são todos confeccionados dessas energias, né, concentradas, e que servem de nutrição para o espírito. E aí depois a gente vai ver a pergunta do Aniceto, que é muito importante, porque ele diz assim: qual a sua impressão dos serviços em geral? Como a Leonora já lembrou, eles estão no meio da guerra, da Segunda Guerra Mundial, e aí a gente vai ver os bombardeios, das atrocidades, do temor do mundo, porque quem não estava em guerra estava com medo de que a guerra chegasse lá e atingisse também, né? E aí ele vai dizer: excelente quanto às oportunidades de realização que nos oferecem, ou seja, os momentos de mais sofrimento, de mais desestruturação, eles oferecem maiores oportunidades de realização e de aprendizado para nós. Ou seja, se o momento é de conflito, se o momento é de dor, se o momento é de turbulência, eu vou ter a oportunidade de aprender mais e de colocar em prática aquilo que eu aprendi. Então, ele diz: em termos de aprendizado, em termos de oportunidade de realização, é excelente. Estamos tendo a oportunidade de ganhar mais bônus hora, mais qualificação. Porém, com relação à situação em si, ele acha deplorável, porque ele vai falar que as zonas a que servimos estão repletas de novidades dolorosas e que esse período de conflitos devastadores, as vibrações são extremamente contraditórias e atingem até eles atingem aquela colônia a ponto de enfraquecer o ânimo mais vigoroso dos trabalhadores. Quer dizer, é preciso ter uma elevação espiritual muito grande para não se deixar abater. E aí ele vai dizer que desencarnados e encarnados empenham-se em batalhas destruidoras, que é uma lástima. Então, não são só os encarnados que estão na batalha, mas os desencarnados também estão nesse processo. E aí ele vai falar da dificuldade da produção desses alimentos e das medicações necessárias, porque como eles estão com uma superlotação, é tudo consumido
eles não conseguem nem ter estoque, né? E aí ele vai agora começar a contar a história dele, Alfredo, com a Ismália, né? Que acontece no início. Quer continuar, Joana? Continuou sempre. Depois de pequena pausa, prosseguiu com gentileza. Aniceto conhece-nos a história. Vocês, porém, a ignoram. Sentir-me-ei, portanto, contente em relatar algumas lembranças, com benefício duplo. Aliviarei o coração, uma vez mais, contando minhas faltas. E vocês dois, que também tenham em breve novos serviços na terra, aproveitarão, por certo, alguma coisa das minhas experiências. Ismália e eu guardávamos um escrínio de felicidade no mundo. No entanto, os salteadores perversos espreitavam-nos aventura. Minha responsabilidade era enorme no campo dos negócios materiais. E, longe de compreender as obrigações sublimes de esposo e pai, não procurava atender aos deveres justos para com o lar e os 2 filhinhos que Deus me enviara ao círculo doméstico. Ismália, porém, era a providência de nossa casa. Esqueci-me, contudo, de que a virtude, a qualquer tempo, será atormentada pelo vício. E minha nobre companheira foi vítima da maldade de um amigo desleal, com quem tinha eu inúmeros interesses em comum no campo monetário. Minha esposa sofreu em silêncio a perseguição dele por alguns anos consecutivos. E quando meu desventurado sócio verificou a inutilidade da atitude criminosa, em franco desespero, buscou envenenar-me o espírito desprevenido. Começou por advertir-me quanto ao procedimento dela. Atordoou-me, envolvendo-a em acusações descabidas. Subornou criados domésticos e colocou espiões que seguissem minha querida Ismália nas tarefas de esposa e mãe. Esse homem exercia profunda influência sobre mim, e atendendo aos laços que nos uniam, minha companheira jamais se sentiu com bastante coragem para denunciá-lo. Enquanto dava ouvidos à calúnia fora do meu círculo doméstico, tornara-me intolerável dentro dele. Não sabia contemplar minha esposa com a despreocupação e a confiança absoluta de outra época. Via o mal nos seus mínimos gestos e queria descobrir segundas intenções nas suas frases mais inocentes. Cheguei a acusá-la veladamente. Ismália chorou e calou-se. Por fim, nosso infeliz perseguidor subornou um homem de baixa condição que permaneceu certa noite ao lado de nossos aposentos particulares como vulgar ladrão, às ocultas, sendo eu convocado à prova máxima. Penetrei no quarto em extremo desespero e acusei em voz alta ao ver a companheira profundamente tranquila. Ismália levantou-se, receosa da minha saúde mental, mas não lhe atendia os rogos, procurando como louco o conspurcador da minha honra. Abri violentamente grande armário antigo, vasculhando o quarto. Nesse instante, o vulto de um homem esgueirou-se na sombra do aposento próximo e, antes que eu pudesse agarrá-lo no meu ódio em frene, saltou à janela, alcançando o pomar de nossa casa. Corri desesperado, detonando balas a esmo, mas nada consegui. Regressei ao quarto e, para cúmulo da calúnia odiosa, o desconhecido deixara, atrás de si, um chapéu novo, rigorosamente moderno, para que se acentuassem meus sentimentos terríveis. Pepita, você fala a hora que você quiser que eu pare, tá? Olhos congestos, vomitando insultos, quis eliminar Ismália, banhada em lágrimas a meus pés. No entanto, alguma coisa que nunca pude compreender na terra paralisou-me o braço quase homicida. Vociferando blasfêmias, surdo aos rogos dela, afastei-me do lar, tomado de horror. No dia imediato, fiz valer meu direito exclusivo sobre os filhos e providenciei para que Ismália, convertida em estátua de dor, fosse restituída à fazenda paterna. Contratei uma governanta para os meninos e, logo após, tomei um paquete para a Europa, onde me demorei mais de 3 anos. Nunca me propus a verificações sérias e, embora estivesse o espírito incessantemente atormentado,
Humilhei os sentimentos mais íntimos, jamais procurando notícias da companheira caluniada. Vamos dar uma parada aí? Vamos, deixa eu voltar aqui. O Alfredo começa a contar, né, qual é a história dele com a Ismália, né? E conta que o propósito dele relatar essas lembranças é para ele, porque toda vez que ele fala, ele alivia um pouco o coração dele, mas também para, né, para o André e para o Vicente, que não conheciam a história, para que eles tivessem noção das experiências, que quando eles voltassem para a Terra, isso pudesse ser proveitoso de alguma forma, né? E pelo que ele falou que ele e a Ismália viviam felizes, né, no mundo quando encarnados, só que ele estava mais ligado aos negócios da família, ele estava mais preocupado com os negócios materiais, né, era o provedor, né, da casa. E ele até coloca aqui que ele não compreende muito bem as obrigações sublimes de esposo e pai, né? Ele tinha 2 filhinhos e quem cuidava de tudo, quem era a providência da casa era a Ismália, né? Eu acho que ela a vibração positiva dela, né? A evolução dela que conseguia segurar aquele lar ali harmonioso, né? Já que ele não compreendia muito bem as obrigações de esposo e pai. Só que, pelo que eu entendi aqui, o Alfredo tinha um sócio que começou a ser, com inveja daquela situação, com inveja né, imagino eu, da Ismália e do lar que eles tinham, começou a assediar a Ismália, né? Ela foi assediada por anos, né? E só que ela sofreu em silêncio, e nunca falou isso para o marido, né? Ela e aí, até um certo dia, esse sócio, ele viu que não ia adiantar nada ele continuar assediando a Ismália, que a Ismália não ia ceder, que ela continuaria ali fiel ao marido, né, marido dela. E aí ele começou a usar vários outros artifícios para tentar é, prejudicar a Ismália, estragar aquele lar, enfim. Não sei exatamente qual que era o motivo dele, né? Qual que era o propósito dele. E aí ele começou começou a envenenar o marido, né? Envenenar o Alfredo contra a esposa. Começou a falar algumas coisas do comportamento dela, e aí e aí começou a subornar criados, colocar pessoas para perseguirem a esposa. E pelo que eu entendi, o marido começou é, a ver chifre em cabeça de cavalo, assim. Então ele começou tudo que a Ismália fazia, tudo que ela falava, ele começava a não ver, como é que ele coloca aqui? Tudo ele via segundo as intenções. Ele não via mais com a despreocupação e a confiança absoluta de outra época. Então, assim, ela não fazia nada de diferente, mas ele tinha mudado em função do que o sócio tinha colocado na cabeça dele, né? E aí, pelo que eu entendi aqui, o ato final desse propósito, desse sócio de estragar aquele casamento, foi contratar um homem, né? Um homem de baixa condição, né? Que ficou escondido na casa deles ali, sem que a Ismália soubesse. E esse sócio falou pro Alfredo ir lá pegá-la no flagra, pelo que eu entendi foi isso. E aí ele entrou em casa, procurando esse homem, a Ismália não estava entendendo nada, ela estava tranquila, porque ela nem sabia da existência dele ali dentro. E aí ele saiu procurando e achou o homem dentro do armário, né? E aí o homem saiu correndo, pulou a janela, ele saiu atirando atrás. E o homem ainda deixou um chapéu para trás, um chapéu novo, moderno, acho que para, sei lá, para falar que era um jovem, enfim, para colocar mais minhoca na cabeça do Alfredo ainda. A Ismália negou, né, chorou e não estava entendendo nada do que estava acontecendo. E ele quase matou a Ismália, né? E ele até hoje não compreende que alguma coisa paralisou o braço dele, quase homicida, que ele coloca aqui, né? E aí ele falou coisas horríveis para ela enquanto ela só chorava, né? E aí ele saiu de casa, mas no dia seguinte ele fez valer o direito dele, que naquela época as mulheres não tinham, né, direito a nada. Então ele voltou, pegou os 2 filhos e devolveu Ismália na fazenda dos pais, né? E aí ele contratou uma governanta para cuidar das crianças e pegou um navio e foi morar na Europa e por lá ficou por mais de 3 anos. E durante esse período ele nunca quis saber exatamente, nunca quis
verificar, nunca quis procurar a Ismália para escutar ela, a versão dela novamente, assim, nem escutou direito, né? Ele estava tomado pela raiva, pela ira, e aí ele nunca quis ouvir da Ismália o que de fato tinha acontecido, assim, a versão dela dos fatos. Muito Acho bem, que eu é fiz um isso. bom resumo. Eu acho assim, tem algumas frases que a gente tem que destacar. Quando ele diz: Esqueci-me, contudo, de que a virtude a qualquer tempo será atormentada pelo vício, e minha nobre companheira foi vítima da maldade de um amigo desleal. Então, o vício a qualquer tempo, quer dizer, vai atormentar a virtude. Então, aquelas pessoas que são generosas, que são aquelas pessoas bonitas, não falo bonito só externamente, mas que são pessoas carismáticas, que, né, enfim, ela consegue ter uma relação boa, familiar. Às vezes a pessoa não sabe o sacrifício que ela tem para manter aquilo, mas o outro inveja. E repara, ele queria esse sócio, ele queria a Ismália, tentou de tudo. Já que eu não posso tê-la, também ninguém vai ter. Aí ele acaba, destrói, quer dizer, amizade, preocupação com amigo é zero. Preocupação, bem-querer para a Ismália, nenhum. Se ele gostasse da Ismália, não criaria uma situação tão dolorosa para ela. Quer dizer, já que você não me atendeu, agora você vai ver o que você vai encontrar. Então, ele destrói a Ismália e destrói o Alfredo. Porque o Alfredo, ele sabia que no fundo o Alfredo era assim, apaixonado pela Ismália, que eu amava e tudo mais. Então, ele enche de dúvidas, de desconfiança, aquela tal história que ele se deixou emprenhar, meu pai falava muito isso, deixar se emprenhar pelos ouvidos. A pessoa fica ouvindo, né, calúnias, insinuações e dá guarida, é aquela tal história. Na hora que você dá guarida, você passa a avaliar o outro segundo a ótica dessas suspeitas. E aí a gente vê o tamanho, a extensão da, da, da tragédia, porque repara, ele era um homem, pelo jeito, muito rico. Ele disse que tinha negócios de alta relevância, né, no mundo dos negócios, né, ele era um homem de alta relevância. Ele simplesmente, agora você imagina a condição da Ismália, viu, de Norá, por isso que eu falei que se parece com o caso da Lívia, né? Ela, naquela época, uma mulher que é devolvida por ser infiel, ela não seria acolhida socialmente em lugar nenhum mais. Ela é devolvida para a fazenda dos pais. Então, você imagina ela sendo inocente, a dor para ela de ser vista como uma mulher que não respeitou o lar, que não foi uma mãe leal. E aí, junto com isso, com essa acusação, essa calúnia tenebrosa, ela se vê afastada dos filhos. Aí vem o lado dos filhos. Se ela era uma mãe tão extremada, tão amorosa, tão dedicada, de repente essas crianças veem, sempre houve, sempre vem a mãe sendo acusada, expatriada do lar, né? E eles ficam sem a mãe e sem o pai. Porque o pai vai simplesmente embora achando que está tudo certo, eu ponho uma governanta, você vê que realmente, como pai, ele deixava a desejar, porque ele achava que bastava dar para os filhos, dar assim, vou dar educação, vou botar numa escola, vou ter uma governanta, mas tirou a mãe, que era o esteio, e tirou o pai. Então, o que vai ser, o que foi desses meninos depois, não é colocado, mas a gente pode imaginar os traumas, os desacertos, né, que essas crianças também enfrentaram. E tudo em função de uma calúnia. E esse sentimento não é só desejo, é inveja. Aquela pessoa que, tipo assim, se eu não posso, me incomoda o que o outro tem. Se eu não tenho, mas o outro não tem, tá beleza. Mas se o outro tem e eu não tenho, aquilo me incomoda, porque a gente. Não é? Aí é o que ele diz, que o vício estará sempre pronto a criar, digamos assim, a assaltar a virtude, né? Então, isso é da natureza
humana, né? E a gente vê esses exemplos, essas coisas acontecendo. Vocês querem fazer algum comentário até aqui? Não? Quer acabar a leitura, Vivian? Posso. Foi no certo dia, não é? É. Certo dia, recebi uma carta lacônica na costa francesa. Um parente dava-me informações da esposa. Após 2 anos angustiosos, entre a saudade e o abandono, Ismália fora colhida pela tuberculose, falecendo em terrível martirológio moral. Deliberei então a volta. Fixei-me novamente no Rio, eduquei os filhinhos e conservei a dolorosa viuvez no desencanto do coração. Os anos rolaram uns sobre os outros, quando fui chamada à cabeceira do ex-sócio agonizante. O infeliz, em face da morte, confessou o crime odioso, pedindo um perdão que, infelizmente, não pude conceder. Transformei-me desde então num louco irremediável. Cansado, envelhecido, procurei a propriedade rural dos sogros, tentando reparar de alguma sorte a injustiça, mas a morte não me deu ensejo e voltei para a esfera dos desencarnados em tristes condições espirituais. Nesse instante, fez uma pausa para continuar comovido. Não preciso dizer que recebi de Ismália todo o amparo de que necessitava. Todavia, infelizmente para mim, estávamos separados. Não merecia a bênção da união sublime. Ismália segue-me de perto, mas tem residência num plano superior, que devo esforçar-me por alcançar. Desde muito, dediquei-me aos serviços do nosso posto de socorro. Consagrei-me aos ignorantes e sofredores. E minha santa Ismália vem até aqui, mensalmente, incentivar-me o bom ânimo e amparar-me nas lutas. Mas não poderia ela transferir-se definitivamente para aqui? Indagou Vicente, tão impressionado quanto eu, com um romance comovedor. Alfredo sorriu e falou: sei que Ismália tem trabalhado para isso, que seu ideal de união eterno é idêntico ao meu, atendendo à circunstância de estar o superior sempre em posição de dar ao inferior. Mas não ignoro que foi advertida por nossos maiores das minhas atuais necessidades de esforço e solidão. Preciso conhecer o preço da felicidade para não menosprezar de novo as bênçãos de Deus. Minha esposa deseja descer para encontrar-me definitivamente comigo. Entretanto, é necessário que eu aprenda a subir e, por esse motivo, ainda não recebemos a devida permissão para o definitivo consórcio espiritual. Observando-nos a emoção, concluiu: estou resgatando crimes de precipitação. Pela impulsividade delituosa, perdi minha paz, meu lar e minha devotada companheira. Conforme ouviram, não matei nem roubei a ninguém, mas envenenei-me a mim próprio. A calúnia é um monstro invisível que ataca o homem por meio dos ouvidos invigilantes e dos olhos desprevenidos. Ele termina de contar a história aqui, né? Ele, depois que ele vai embora, ele recebe a notícia, né, que ela desencarnou, e aí até fala que Ismália fora colhida pela tuberculose, falecendo em terrível martirológio moral, né? Foi o que você falou, naquela época, voltar para casa dessa forma não seria mais aceita pela sociedade, né? E ela passou por isso tudo de forma, acho que aparentemente resignada, né? Pelo cabedal que ela tinha, pelo espírito que ela era, sem com resignação e aceitando aquela situação. E aí ele voltou, né? Depois, por conta disso, ele vai cuidar dos filhos. E aí, um tempo depois, o
o sócio acaba contando para ele, né, no leito de morte, o que ele havia feito. E aí eu acho que é o momento que ele deve ter mais sofrido, né? Sim. Porque ele viu tudo que ele fez, tudo que ele causou, a infelicidade que ele mesmo proporcionou para ele, para a família, né? E se sentiu ali, né, muito mal, tanto é que ele fala que depois ele, quer ver, os anos rolaram, que ele fala que ele nunca mais foi o mesmo. Ele cansado, envelhecido, procurei a propriedade por alma, não. Mas a morte não me deu ensejo, voltei para a esfera dos desencarnados em tristes condições espirituais diferente do que ela era, né? E aí ele até fala que não precisava nem falar, né? Porque ela estava sempre ali acompanhando ele, amparando ele. E ele, diferente dela, não foi capaz de perdoar o sócio, né, que fez isso tudo, ainda, né, pouco evoluído perto dela. E eles ficam separados. E aí o Vicente até pergunta, né, se eles não poderiam ficar juntos. E aí já dizia minha mãe que não aprende pelo amor, aprende pela dor, né? Ele teve oportunidade, teve tudo na mão e não soube aproveitar, não vigiou, não orou, abriu as portas ali para ouvir, né? O que não devia, não considerou o que ela era, a situação, e aí agora ele tem que aprender tudo isso de novo, ele tem que se esforçar, né? Ele fala aqui, ó, que ele necessitava de esforço e solidão para conhecer o preço da felicidade, para não menosprezar de novo as bênçãos de Deus, né? E é assim que a gente vai aprendendo. Imperfeitos que a gente ainda é, né? A gente normalmente aprende pela dor e nunca pelo amor, né? A gente joga a oportunidade fora de fazer tudo direitinho, de evoluir sem sofrer, mas a gente prefere o pior caminho, né? E aí ele fala, né? Não matei nem roubei a ninguém, mas envenenei a mim próprio, né? Então, quando a gente não se cuida, a gente não se policia, a gente acaba sofrendo essas interferências, seja de encarnados ou desencarnados, que vão estar sempre ali, né? Testando as virtudes, os vícios do mal, vão estar sempre ali testando a gente para ver se a gente realmente está firme ali no nosso objetivo. Vocês lembram Acho que é quando que eu isso. falei quando eles chegam no castelo, que aí quando eles se encontram, que eles chegam assim, e Aniceto vai cumprimentar o casal e fala assim, caro Alfredo, minha nobre Ismália, lembra que eu falei que essa diferença no cumprimento não era simples casualidade, o Alfredo era um irmão comum. Ismália era realmente um espírito superior, acima do próprio Aniceto. E aí É, ele ele até. se refere a ela Ele, como minha nobre Ismália, né? porque ele fala até aqui, ó. Atendendo à circunstância de estar o superior sempre à posição de dar ao inferior, né? Você vê que ela estava É, sempre ali disposta. disposta a auxiliar sempre. E ele diz assim, infelizmente, a gente mesmo, nós aqui lendo, a gente diz assim, mas ele não tinha que perdoar mesmo, né? Uma crueldade daquela. Mas ele diz, infelizmente, não consegui perdoar. Porque quando você perdoa, você se liberta, você cresce, você desenvolve asas. E quando você não perdoa, você se manta aquela pessoa que você odeia, você está ali grudado. Aí pode reparar com a pessoa nessa circunstância, qualquer coisa a pessoa está falando daquela criatura. Qualquer coisa a pessoa está falando, está presa aquela pessoa. Você não gosta e, no entanto, você se prende. Você fala o tempo todo da pessoa, você a toda hora vai querer apontar situações, quer dizer, você não percebe que mentalmente, psicologicamente, você está preso daquela pessoa. É, Não tem aquela história de que eles falam que o perdão não é para o ofensor, é para aquele que foi para quem ofendido, dá, né? é para quem dá, é para quem dá. Eu Para tenho um se casal libertar. uns vizinhos meus, né? Ele teve câncer mas eles têm uma dificuldade assim de relação com as pessoas, etc. e tal. E aí uma vez eles me chamaram, sempre souberam que tinha grupo de estudo lá em casa, coisa e tal. Mas aí eles me chamaram porque ele estava mal, não conseguia dormir, estava assim, estava assado, estava com palpitação, com isso, com aquilo. Aí eu fui lá. Aí eu abro sempre uma página, mando a pessoa abrir, porque vai que eu abro, a pessoa vai dizer que eu estou levando, né? Então eu levo mais de um livro,
peço para a pessoa escolher e peço para a pessoa abrir a página, e aí cai a página. Normalmente pergunta, a pessoa quer ler, a gente lê, depois aí a gente faz a prece, o passe. Resumindo, eles estavam com problema com um vizinho, com um outro vizinho, que até agora, essa semana passada, mudou de lá, mas realmente esse vizinho era muito encrenqueiro, criava situações, eles eram colados e acabava, enfim. E aquilo estava assim, de tal maneira que eles o tempo todo, eles estavam numa briga ferrenha, sabe? Era uma coisa assim. Aí eu falei, olha, se vocês não pararem de pensar nele, se vocês não pararem de se preocupar com ele, vocês estão colados a ele, são imantados a ele, você não vai, falei, você não vai ter sossego, você não vai conseguir dormir, você vai ter palpitação, você vai ter isso, tá aquilo. Aí a gente teve uma longa conversa, aí ele falou assim, resumindo, eu tenho que tirar ele da minha cabeça, tem que parar de pensar nele. Eu falei, tem, porque senão você não vai melhorar. Mas não ia melhorar mesmo, né? Aí eu acho que eles deram uma acalmada, né? Deram uma acalmada, coisa e tal, mas, assim, o vizinho mudou, aí eu falei assim, fulana, olha, começa a rezar para vir um vizinho bom. Não, não, vou começar a rezar para não vir vizinho nenhum. Ah, quer dizer, tá difícil de aprender. Eu falei, não é por aí, não vir vizinho nenhum. Vai acabar vindo um vizinho, você tem que rezar para vir um vizinho bom, né? Senão, mas assim, é difícil na prática, né, da gente entender que o perdão faz bem para quem dá, não é para quem recebe. Porque mesmo se eu fizer uma barbaridade, digamos assim, com qualquer um de vocês, mesmo que vocês me perdoem, eu vou ter que dar conta do que eu fiz. A lei é inexorável, a lei vai me cobrar que eu dê conta. Claro que eu não vou ter, assim, vocês vibrando negativamente em cima de mim, mas, de qualquer maneira, eu vou ter que dar conta no momento certo daquilo. Agora, se você me perdoa, você se liberta de mim. Você se, né? Quem ganha é quem dá o perdão, né? Porque para quem faz o mal, não existe perdão, gente. É duro dizer isso, né? Não existe perdão. Quando eu digo que não existe perdão, não é que Deus não nos perdoe. Na realidade, a lei vai se cumprir. Tem atenuantes? Tem. De repente, eu arranquei o braço de A, de B ou de C, mas eu só vou perder um dedinho, né? Ou só vou ter um problema na mão, ou, né? As coisas acontecem. Mas não tem jeito, eu vou ter que dar conta disso, vou ter que dar conta das circunstâncias. Mais alguém quer falar alguma coisa? Não? Então a gente vai, vou pedir para a Vivian colocar uma música para a gente. Aí no outro capítulo ele Repita, vai. eu preciso só que você coloque de novo, que como aquela hora parou de Ah, é funcionar, verdade, é verdade. é, Quando cai, você perde também a condição de anfitriã, né? minha internet hoje está meio não, tá bem ruim. Travou aqui meu Spotify, peraí. Você pode até colocar aquela música Judas e Maria, que é da Elizabeth Lacerda. Ela é uma história assim bem, tem a ver com perdão, com tudo. É bem bonita. Minha internet hoje não quer colaborar. Não tem importância. Estranho porque o Zoom tá funcionando. O Spotify aqui tá como se eu não tivesse com internet. Jona tem Spotify, Jona?
Nem sei colocar aqui no computador. Tem no telefone. Ah, tá Não sei bom. colocar. Então não tem Deixa eu, problema. mas Se eu não procuro conseguir, a saber. gente faz assim mesmo. Então tá aqui de novo, vamos ver se vai. Acho que agora vai. Deixa eu ver aqui. Achei. Gente, Existe, não tem problema, a gente faz a nossa prece sem a música mesmo, vocês imaginem aí. Que se a gente coloca no telefone, não adianta que não, vocês não escutam, só não sei o que escuta quem aconteceu. coloca. Bom, então vamos fazer a nossa prece assim mesmo, sem a música mesmo. Não consigo nem botar outra. Sem problema, filho. Então nós vamos pedir a Jesus que nos envolva a todos em suas vibrações amorosas, que esses exemplos possam servir de reflexão para nós, para que possamos trabalhar sentimentos de egoísmo, de inveja, de ciúme, que consigamos perceber que qualquer sentimento dessa natureza corrói nossas almas, causa profundo mal, profundo malefício a nós e àqueles que nos cercam. Pedimos também, Jesus, que tenhas misericórdia de nós, que ainda trazemos tanta sombra no coração. Ajuda-nos, Mestre, a dissipar essas sombras para que a luz possa penetrar nossas almas, nosso entendimento, nossa compreensão. Pedimos também, Senhor, que neste momento nossos irmãos que hoje não puderam comparecer, nossa irmãzinha Tuane, nosso irmão João, nossa irmã Isabela, enfim, nossa irmã Fernanda, Beto, que todos, onde quer que se encontrem, sejam também envolvidos pelo teu amor. Abençoa os lares de cada um de nós. Abençoa, Senhor, a todos os espíritos que se encontram vinculados a nós neste momento e no nosso dia a dia. Eles também, Senhor, carecem do teu amor, carecem da tua luz. Então, Mestre amado, ampara a todos. Ampara também a nossa irmãzinha Thelma, que hoje não pôde comparecer. E assim, Mestre querido, fica conosco agora e sempre, que assim seja. Graças a Deus. Esqueci até da Débora, mas aí, gente, sou difícil.